senhoras advogadas e aos senhores advogados, eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o seu voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhor advogado-geral da União, senhores advogados, senhora secretária da sessão, meu boa tarde a todos. Quero registrar, presidente, antes de mais nada, meu pleito de reconhecimento ao valoroso voto do eminente relator e aproveitar o ensejo para parabenizar Sua Excelência pela riqueza do conteúdo que apresentou o seu voto, né, que tanto engrandece, enriquece a dialética e engrandece essa corte. A Fundação Nacional do Índio interpôs recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, nos termos do artigo 102-A da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, confirmada em sede de embargos de declaração. Assim, administrativo, reintegração de posse usada pela Fátima em face de indígenas, Reserva, Ibirama, Laclanil, regularização da área em andamento, ausência de conexão com a originária proposta do Supremo Tribunal Federal, manutenção / reintegração concedida. Inexiste conexão entre a presente ação e a ação civil originária 1100, que se encontra em trâmite perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal. A liquidação questiona a portaria número 1128 de 2003 do Ministro da Justiça, acerca da demarcação dos limites da reserva indígena de Ibirama-Laclanil, e a presente ação busca a reintegração de posse da área pertencente à 2. A União é parte passiva legítima em ação que discute posse sobre área também em demarcação de reserva. 3. Mantida a sentença que concede a manutenção / reintegração de posse de área reconhecida como reserva, ainda que atrelada ou inteira à área que se encontra em processo de delimitação de reserva indígena. Aplicação do princípio da razoabilidade, sendo impossível a imposição de perda da posse ao proprietário sem o devido processo legal e a respectiva indenização, ausente delimitação da área da reserva como sendo indígena. Nas razões, alega violação aos artigos 5º, inciso 54, 55 e artigo 231 da Lei Maior, sustentando em suma. A recorrente pediu a complementação do acordo da turma com a oposição dos embargos declaratórios. Estes buscaram integrar o acórdão, deixando com os dispositivos legais arrolados, tendente à observância do comando constante da súmula número 98 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em que pese a colenda turma ter dado parcial provimento ao ED para fins exclusivos de pré-questionamento, deixou de manifestar o entendimento de que cada um dos dispositivos legais apontados no ED. Excelências, não se está em firmar a tese da rejeição tácita pelo acordo das razões e dispositivos legais levantados no ED, mas sim provocar o necessário debate e colaborar com a prestação jurisdicional. A recorrente nos declaratórios aduzia para o fato de que o acordo embargado deixara de manifestar sobre o entendimento de que dá aos artigos de lei que pretendia usar na fundamentação dos recursos excepcionais. Ministro Nunes Marques, uma parte apenas. Vossa Excelência tem alguém aí assessorando Vossa Excelência na parte da informática? Porque, às vezes, a voz de Vossa Excelência está cortando. A nossa aqui está ok. Não, presidente. Então, vamos na intuição. Vamos continuar. Não está audível o som? Às vezes o som vai e volta. E, às vezes, fica tão baixo que eu não consigo escutar, não sei os outros. Talvez... Eu estou ouvindo, ministro Cássio. Não, nós estamos ouvindo, mas tem horas que aqui falha. Pode continuar, ministro Cássio. Como se observa, vou tentar falar um pouco mais alto, presidente. Como se observa, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se no domínio constitucional da União Federal. As áreas por elas abrangidas, alienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. A Carta Política, com a outorga dominial atribuída à União, criou para esta uma propriedade vinculada ou reservada,
destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhe foram reconhecidos constitucionalmente. Constituição Federal, artigo 231, parágrafo 2º, 3º e 6º, visando, desse modo, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e condições necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A Constituição Federal acolheu a teoria do indigenato, na qual a relação estabelecida entre a terra e o indígena é congênita e, por conseguinte, originária. De fato, com o advento da Carta Magna, foram reconhecidos os direitos originários dos índios sobre as terras que ocupavam, independentemente de título ou reconhecimento formal. Dentro deste contexto, o processo de demarcação das terras indígenas em si não possui natureza constitutiva, mas sim declaratória, com o desiderato de delimitar espacialmente os referidos territórios, possibilitando o exercício das prerrogativas constitucionais atribuídas aos índios. Daí porque rejeita-se de plano o argumento do acórdão de que a cadeia dominial das terras controvertidas remonta a 80 anos. A determinação da preservação da posse dos agricultores em área que já está reconhecida pelo próprio Poder Judiciário como de tradicional ocupação indígena, privilegiando o direito de posse de proprietário titulado em detrimento do direito originário dos índios, reconhecido pela Carta Magna, viola as normas constitucionais constantes dos parágrafos do artigo 230. O direito dos indígenas sobre as áreas tradicionalmente ocupadas é imprescritível, sendo tais terras inalienáveis e indisponíveis nos termos do parágrafo 4º do artigo 231 da Constituição Federal. No caso concreto, a área em discussão é de ocupação imemorial dos indígenas e está abrangida pela portaria MJ, número 1128/2003, que foi precedida de regular processo administrativo e se encontra amparada pela legislação e Constituição Federal. Ademais, a ocupação da área é tradicional e está registrada na literatura histórica da região. Sendo assim, o título de domínio apresentado pela recorrida se mostra nulo, em face da previsão constante do artigo 231, parágrafo 6º da Constituição da República, haja vista que se constituíram sobre área indígena, se mostrando despidos de qualquer eficácia jurídica. Da mesma forma, tratando-se de direito originário, é inoponível aos indígenas o disposto nos artigos 924, 926, 927 e 928 do Código de Processo Civil, pois possuem direito originário àquela terra. Em razão disso, desde os atos régios de 1º de abril de 1680 e 6 de junho de 1775, há a instituição do indigenato e o reconhecimento da territorialidade indígena por título originário. Sendo assim, as terras ocupadas pelos indígenas não poderiam ter sido consideradas devolutas pelas disposições da Lei 601 de 1850, Lei de Terras, nem por sua subsequente regulamentação. Com efeito, quando as terras devolutas passaram à titularidade dos estados, podendo ser por eles destinadas à livre alienação, por força do artigo 64 da Constituição de 1891, adveio a possibilidade jurídica de imposição de idêntico regime às terras indígenas, tendo em vista o domínio por título. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com requerimento de liminar, promovida pela Fundação do Meio Ambiente, atual Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, contra a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a União e os invasores da Reserva Biológica Estadual Sassafrás. A área teria sido invadida em 13 de janeiro de 2019 por cerca de 100 índios, os quais abriram picadas e montaram barracas no local. A sentença confirmou a medida cauteladora concedida e julgou procedente o pedido sob o seguinte fundamento. A autora comprovou a propriedade das glebas invadidas pelos silvícolas por intermédio de certidão do registro de imóveis da comarca de Itaiópolis, Santa Catarina, folhas 11 e 12, e o efetivo exercício da posse sobre a área, para fins de preservação ambiental, fato esse, ademais, não impugnado pelos réus. Do relatório de folhas 16 e 17, datado de 9 de fevereiro de 2009, dessai que estão acampados na área nos autos grande número de índios provenientes da terra indígena Laclanhô e brancos, responsáveis pelo corte e retirada de madeira nativa com uso de motocicletas. As fotografias das folhas 144 e 149, datadas de 30/7 de 2009, retratam árvores derrubadas e cortadas e barracas montadas na terra da autora. Outro sim, não há elementos que permitam inferir que as terras referidas na petição inicial sejam tradicionalmente ocupadas pelos índios, na forma do artigo 231 da Constituição da República, máximo porque quem as vem ocupando, ainda atualmente, para fins de preservação ambiental, como visto, é a parte autora. Assim, nos termos da legislação de regência, a reserva biológica se destina à preservação integral da biota,
sem intervenção humana direta ou modificações ambientais, escopo com o qual conflitam flagrantemente a invasão do imóvel e o corte de madeira nativa por parte dos silvícolas. Mantida a decisão pelo Tribunal ACO, o recurso extraordinário foi remetido ao Supremo. O processo foi inicialmente distribuído ao ministro Ricardo Lewandowski. Todavia, ante conexão com a ação civil originária 1100, a presidência determinou a redistribuição ao ministro Edson Fachin. Este tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a controvérsia e reconheceu a repercussão geral da questão suscitada em acórdão assim emendado. Constitucional administrativo, posse indígena, terra ocupada tradicionalmente por comunidade indígena, possibilidades hermenêuticas do artigo 231 da Constituição da República, tutela constitucional do direito fundamental indígena às terras de ocupação tradicional. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. O relator deferiu o pedido de ingresso da comunidade indígena Xocleng, da terra indígena Ibirama-Laclanhô, na qualidade de litisconsorte passiva necessária. Segundo o relator, o fato da redação do artigo 232 da Constituição Federal, assume-se que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Isso, em decorrência de todo o arcabouço constitucional, retirou os indígenas de uma esfera protetiva diminutiva de suas capacidades e reconheceu-lhes, dentro de uma noção plural de sociedade, que pretendeu regular a mesma capacidade conferida aos demais cidadãos brasileiros na defesa de seus direitos. No caso em tela, trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão que confirmou a sentença de reintegração de posse de área incluída em demarcação administrativa de terra. Logo, qualquer decisão a ser proferida no presente feito tem o potencial de atingir a esfera de direitos dos índios da comunidade indígena Xocleng, da terra indígena Ibirama-Laclanhô, uma vez que a demarcação administrativa das terras reconhecida pela FUNAI, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, em parecer da lavra da doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, cuja ementa reproduzo. Recurso extraordinário, repercussão geral, tema 1031, Estatuto Jurídico Constitucional das áreas de tradicional ocupação indígena, artigo 231 da Constituição Federal de 1988, normas consagradoras de direitos fundamentais, direitos originários dos índios sobre as terras de ocupação tradicional, posse permanente, identificação e delimitação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, necessidade de estudo antropológico, inexistência de marco temporal de ocupação estabelecido, natureza meramente declaratória do processo administrativo de demarcação de terras indígenas, nulidade e extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse dessas terras, compatibilidade entre a tutela constitucional das terras indígenas. Proposta de tese de repercussão geral, tema 1031. A proteção da posse permanente dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação tradicional depende da conclusão de processo administrativo demarcado e não se sujeita a um marco temporal de ocupação que é estabelecido. O artigo 231 da Constituição Federal reconhece os direitos sobre essas terras, cuja identificação e delimitação deve ser feita por meio de estudo antropológico, o qual é capaz, por si só, de atestar a tradicionalidade da ocupação segundo os parâmetros constitucionalmente fixados e de evidenciar a nulidade de quaisquer atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse dessas áreas. Parecer pelo provimento parcial do recurso extraordinário quanto à alegada ofensa do artigo 231, caput, parágrafos da Constituição Federal. Em 6 de maio de 2020, o eminente relator, com base no artigo 1035, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, determinou a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação a ocorrência do término da pandemia da Covid-19 ou do julgamento final da repercussão geral no recurso extraordinário 1017-365, tema 1031, o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. No dia 8 seguinte, deferiu tutela provisória incidental para suspender todos os efeitos do parecer 001-2017, GAB-CGU-AGU,
até o final do julgamento de mérito do RE 1.017.365, tema 1031, já submetido à sistemática da repercussão geral pelo STF. Constou do pronunciamento de Sua Excelência ainda. De consequência, determino à FUNAI que se abstenha de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no parecer número 001/2017, GAB-CGU-AGU, até que seja julgado o tema 1031. De imediato, determino a inclusão em plenário virtual por votação assíncrona para exame do referendo liminar. Iniciado o julgamento do plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes, em 25 de maio de 2020, destaque do feito. Foram admitidas na condição de amici curiae as seguintes entidades: Conselho Indigenista Missionário, Conselho Nacional de Direitos Humanos, FIAM Brasil, Instituto Socioambiental, ISA, Indigenistas Associados, INA, Fundação Luterana de Diaconia, FLD, Conselho Indígena de Roraima, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, MUPOPA, Ati, Guaçu, Caiová, Guarani e Conselho do Povo Terena, Centro de Trabalho Indigenista, CTI, Estado de Santa Catarina, Comunidade Indígena Chucuru do Ororubá, Defensoria Pública da União, Povo da Terra Indígena Passo Grande do Rio Forquilha, Povo da Terra Indígena Candóia, Povo da Terra Indígena Rio dos Índios, Povo da Terra Indígena Votu, Povo da Terra Indígena Gojiju, Povo da Terra Indígena Gojiveso, Povo da Terra Indígena Acampamento Ceasa, Povo da Terra Indígena Campo do Meio, Povo da Terra Indígena Caraizinho, Povo da Terra Indígena Mato Castelhano, Povo da Terra Indígena de Segu, Povo da Terra Indígena Araçaí, Povo da Terra Indígena de Palmas e Povo Indígena do Toldo do Pinhal. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Rede Sustentabilidade e deputada Joênia Batista de Carvalho, Comissão Guarani e Virarupa, CGI, Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, Brasil, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, Sociedade Rural Brasileira, SRB, Greenpeace Brasil, Associação Brasileira de Antropologia, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado Mato Grosso do Sul, Sindicato Rural de Antônio João, Mato Grosso do Sul, Associação do Indígena Craô Canela, Povo Craô Caiuara, União das Aldeias Apinagé, Pempixá e Povo Tapuia, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Povo Indígena Apanjecrá, Canela, Povo Indígena Memortumbré, Povo Indígena Acroá, Gamela, Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade, Povo Indígena Chavante, da Terra Indígena Maraio Altsé Sedé, Comunidade Indígena do Povo Chacriabá, Associação dos Criadores de Mato Grosso, Conectas Direitos Humanos, Universidade Federal de Pernambuco, Federação do Povo Unicuim, do Estado do Acre, Estado de Mato Grosso do Sul, Sindicato Rural de Carapó, Mato Grosso do Sul, Estado do Amazonas, Movimento de Defesa da Propriedade e Dignidade de Justiça Social, DPD, Município de Cunhamporã e Município de Saudades e a Federação de Agricultura do Estado do Paraná. É o relatório. Preliminarmente, no tocante à suposta violação ao artigo 5º, incisos 35, 54 e 55, aplicação de negativa de prestação jurisdicional, conforme ficou consignado no acórdão de reconhecimento da Constituição Geral, o plenário já afirmou tese sobre essa sistemática, no sentido de o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal exigir a fundamentação, ainda que sucinta, de acórdão ou decisão, sem obrigar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem a correlação da premissa adotada. Questão de ordem na repercussão geral do agravo de instrumento, 791.292 plenário, relator, ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de 13 de agosto de 2010. Dessa forma, rejeito a preliminar. Situação dos índios no Brasil. O índio pode ser entendido como
qualquer membro de uma comunidade indígena reconhecido como tal por ela. As palavras de José Afonso da Silva. O sentimento de pertinência a uma comunidade indígena é que identifica o índio. A dizer, é índio quem se sente índio. Essa autoidentificação se funda no sentimento de pertinência a uma comunidade indígena e a manutenção dessa identidade étnica, fundada na comunidade, na continuidade histórica do passado colombiano, que reproduz a mesma cultura, constitui o critério fundamental para a identificação do índio brasileiro. Segundo o princípio integracionista, índios são pessoas não evoluídas pertencentes a populações em estágios menos civilizados. Por isso, o Estado tem o dever de buscar integrá-los à sociedade não indígena. Embora já tenha sido adotada em nosso ordenamento jurídico, essa perspectiva foi abandonada com o advento da Constituição de 1988 e o reconhecimento da teoria da relatividade das culturas, com base na qual as comunidades indígenas devem ser reconhecidas como realidades culturalmente diferentes. De modo algum, representam um estágio inicial da evolução e sim, ao contrário, que possuem formas próprias de organização e de desenvolvimento. Assim, a partir da teoria da relatividade cultural, que mais tarde, durante a década de 1980, se impôs no Brasil, a diversidade é compreendida como um enriquecimento cultural. Cabe advertir que a preservação da cultura indígena não pressupõe a manutenção de certo isolamento dessas comunidades, podendo seus membros ter acesso a todas as comodidades do mundo moderno. O que se proíbe é a introdução forçada da cultura não indígena, conforme bem expôs Edilson Vitorelli Diniz Lima, que assevera. O que se quer afirmar, em linguagem mais vulgar, é que o índio não deixa de ser índio por usar calças jeans, telefone celular ou computador. O que o caracteriza como índio, conforme será bem mais explicitado ao longo do texto, é o pertencimento a um grupo culturalmente diferenciado do meio que o circunda, não a utilização de tangas e pinturas ao invés de aparelhos eletrônicos e roupas em escala. Antes mesmo da chegada dos portugueses à América, em 1500, diversos povos indígenas já habitavam o Brasil, cada qual com cultura, religião e costumes. Viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. O contato com a natureza era irrestrito, uma vez que dependiam dela para quase todas as tarefas cotidianas. Com o avanço da colonização para o interior do país, esses grupos foram perdendo autodeterminação e controle das terras. Muitos membros das aldeias foram extintos em guerras e conflitos armados ou acometidos de doenças disseminadas pelos europeus. Mais recentemente, segundo o dado apresentado pela FUNAI, o percentual de indígenas em relação à população total brasileira saltou de 0,2% em 1991 para 0,4% em 2000, totalizando 734 mil indivíduos. O aumento anual de 10,8% ultrapassou a média de crescimento dos demais grupos, que é de 1,6%. Apesar dos avanços verificados nas últimas décadas, a situação desses povos ainda é preocupante no Brasil. A pobreza, o preconceito e a discriminação marcam sua existência. A escassez de alimentos, o desmatamento desenfreado e a expansão das cidades sobre as florestas são fatores que os levam a migrar. Em 2010, dos 817.963 índios que habitavam o país, 315.180 já se encontravam em cidades, como indicou o censo demográfico realizado pelo IBGE naquele ano. Embora as condições de vida nas cidades sejam melhores, a maioria dos índios sofre com a falta de emprego, de renda e de acesso a serviços públicos de saúde, educação, lazer e cultura. Já nas aldeias, a assistência precária oferecida pelo Estado é pressionada ante a crescente onda de invasões, o que obriga as comunidades a enfrentarem elas mesmas o avanço de garimpeiros e grileiros. Assim, para manter as referências culturais, os indígenas são obrigados a viver em constante movimento de resistência. Posse das terras indígenas. A posse das terras tradicionalmente ocupadas é ponto central na luta dos povos indígenas, na medida em que intrinsecamente relacionada à sobrevivência física e cultural. Disciplinada na Constituição Federal, diferencia-se da posse civil regulamentada pelo Código Civil. A posse civil, baseada na teoria objetiva de Ehring, é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, artigo 1196 do Código Civil. Consiste na exteriorização fática da propriedade, ou seja,
É situação reconhecida pelo direito que se traduz no poder de uma pessoa gozar, usufruir e reivindicar algo. Já a posse indígena não corresponde ao simples poder de fato sobre uma coisa para sua guarda e uso, com o consequente ânimo de tê-la como própria. Instituto constitucional embasado na ancestralidade e na valorização da cultura indígena, cuja função é manter usos, costumes e tradições. Portanto, não se centra em um indivíduo, mas no grupo, na comunidade. A Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 231, trata o assunto de forma ampla. Eis o dispositivo. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Evolução histórico-legislativa da posse indígena sobre as terras que os índios tradicionalmente ocupam. O alvará de 1º de abril de 1680, o primeiro documento legislativo a reconhecer a posse dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ao cuidar das sesmarias concedidas pela coroa, ressalvou os direitos dos índios. Para que os índios gentios que assim descerem e os mais que há de presente, melhor se conservem nas aldeias, e por bem que senhores de suas fazendas, como o são no sertão, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre elas se lhes fazer moléstia. E o governador, com parecer dos ditos religiosos, assinará aos que descerem do sertão, lugares convenientes para neles lavrarem e cultivarem, e não poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro ou tributo algum das ditas terras, que ainda estejam dados em sesmarias e pessoas particulares, porque na concessão destas se reserva sempre o prejuízo de terceiros, e muito mais se entende, e quero que se entenda ser preservado o prejuízo e direito dos índios primários e naturais senhores dela. A Lei Imperial de Terras, número 601 de 1850, no artigo 72, ao delimitar as atribuições da repartição geral das terras públicas, reservou as terras dos aldeamentos indígenas da seguinte forma, artigo 72, serão reservadas as terras devolutas para colonização e aldeamento de indígenas nos distritos onde existirem hordas selvagens. Artigo 75, as terras reservadas para colonização de indígenas e para eles distribuídas são destinadas ao seu usufruto, não podendo ser alienadas enquanto o governo imperial, por ato especial, não lhes conceder pelo gozo delas, por assim o permitir o seu estado de civilização. A Constituição Federal de 1891 manteve os termos estabelecidos na Lei Imperial de 601 de 1850, conforme se depreende do artigo 83. Artigo 83 continua em vigor enquanto não revogadas as leis do antigo regime, no que explicitamente não for contrário ao sistema de governo firmado pela Constituição e aos seus princípios nela consagrados. A Carta de 1934 consagrou o direito dos povos indígenas à posse de suas terras, sendo seguida pelas demais constituições brasileiras até a de 1969, conforme se observa dos seguintes dispositivos. Constituição Federal de 1934, artigo 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nela se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Constituição Federal de 1937, artigo 154. Será respeitada aos silvícolas a posse da terra em que achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas. Constituição Federal de 1946, artigo 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem. Constituição Federal de 1967, artigo 186. É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes. Constituição Federal de 1969, artigo 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilizadas nelas existentes.
Parágrafo 1º. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas. A Constituição Federal de 1988 avançou na proteção dos povos indígenas, assunto tratado em vários dispositivos, notadamente no artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. E a sua posse permanente, cabendo-lhes usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. Parágrafo 4º. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Parágrafo 5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Parágrafo 6º. São nulos, extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando nulidade e a extinção, direito à indenização ou a ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Parágrafo 7º. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 154, parágrafos 3º e 4º. Qual Carta da República entende como as terras que tradicionalmente ocupam? Ao Estado brasileiro, cabe a promoção do processo demarcatório delas, de modo a garantir os direitos imprescindíveis à posse permanente e ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos das áreas reconhecidas como de ocupação tradicional. Após a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre povos tribais, o Brasil promulgou o decreto número 5.051 de 2004, reconhecendo a relação especial dos povos indígenas com a terra, base de sua sobrevivência cultural e econômica. No artigo 14 dispõe: 1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais tradicionalmente tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras e os povos interessados que ocupam tradicionalmente e garantam a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados. Senhor presidente, o próximo capítulo, em que pese tratar da teoria do indigenato, do fato indígena, que é o marco temporal, e do renitente esbulho, eu já faço incursões acerca do mérito e peço autorização de Vossa Excelência e a licença da Corte, já que é um capítulo mais longo, para prosseguir na próxima sessão, para evitar a interrupção no meio da análise do fundo de direito. Pois não, ministro Nunes Marques. Vossa Excelência, então,
prossegue no mérito na próxima sessão. Então, antes de encerrar a sessão, eu concedo a palavra à Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, que pediu para se manifestar. Som. Senhor presidente, senhores ministros. Estamos ouvindo. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados. Amanhã, senhor presidente, dia 10 de setembro, não temos sessão, porém... Amanhã, dia 10 de setembro, presidente, completa-se um ano desde a posse de Vossa Excelência na cadeira de presidente deste Supremo Tribunal Federal. E eu não queria deixar passar, portanto, sem uma menção expressa, acho que necessária, desta data. É um ano de calendário, mas seria uma vida se fosse para ser contada. Um tempo nada fácil, tranquilidade não é nome que se usa para esses dias, mas Vossa Excelência tem a força adequada para a demanda deste tempo. Tempestade não é para timoneiro fácil, presidente, nem para timoneiro fraco. Somos todos seus pares, viventes e conviventes desta fase mais que difícil, na qual os ares e os fatos desbordam de sobressaltos assentados. Todo dia é uma agonia nova. Somos testemunhas, contudo, da força de Vossa Excelência, da sua atuação, da intrépida ação democrática e da atuação imediata, séria e competente de Vossa Excelência nos trabalhos desta casa. Neste país de tantas chagas e de tantos lutos, neste momento trágico da nossa história, ao Poder Judiciário cabe atuar em seu limite e em sua função para suprir o desalento e a angústia social que assombra o cidadão que reclama por justiça e liberdade. Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, tem honrado não apenas seu pai, que instou para que permanecesse aqui para servir o Brasil, país que o acolhera, como Vossa Excelência relatou em seu discurso de posse há um ano atrás. Vossa Excelência não atendeu apenas a seu pai, atendeu seu coração brasileiro e fez dessa escolha um compromisso desempenhado com fartura de coragem em tempo de tantas covardias. Vossa Excelência preside este Supremo Tribunal Federal e coordena os trabalhos dessa casa, seguindo no histórico compromisso que temos de buscar a verdade processual em tempos de mentiras que contaminam endemicamente, mentiras que adoecem cidadãos incautos, que matam pessoas porque não podem matar a ciência, que molestam a economia, que comprometem a sanidade institucional. Vossa Excelência, combatendo neste quadro e nesta quadra, honra, sim, sua história, de sua família, sua mãe, sua esposa, seus filhos e netos, mas também, senhor presidente, honra a justiça do Brasil. Somos seus colegas, testemunhas de sua entrega ao compromisso assumido. Sei bem, senhor ministro Luiz Fux, presidente, que neste cargo que agora Vossa Excelência ocupa, o tribunal, em alguns de nós, toma o corpo de nossa vida. Nós nos tornamos o Supremo Tribunal Federal, são dias e noites que se sucedem como se fôssemos uma instituição ambulante. Imagino que haja alguns que conseguem se distanciar. Vossa Excelência
é dos que se confundem com o compromisso que assumiu e que honra com toda a galhardia, com toda a seriedade. Tenho para mim que na justiça distribuída há sempre uma gota de sacrifício do juiz, de todos os juízes. Uma gota que ninguém vê. Essa gota é um pouco da vida que a gente oferece para que os outros vivam, para que a liberdade se mantenha, para que a democracia viva sempre, sempre mais forte. Não há retórica falsa de uma democracia adjetivada. Em seu discurso de posse de ingresso neste Supremo Tribunal Federal, presidente, o ministro Vitor Nunes Leal afirmou que o que mais importa não são os homens que entram, mas o que há de fundamental e permanente na obra coletiva que aqui se constrói, com segurança, sofreando a roubos e vencendo indecisões, mas inspirada sempre por uma ideia diretriz. Aqui se guarda a Constituição. Esta é a sagrada tarefa do Supremo Tribunal Federal. A Constituição, dizia Vitor Nunes Leal, não é apenas um livro que se conserva na vitrine simbólica. É o princípio, a chama, o ideal que dá vida, que traz fulgor, que comunica a substância humana ao papel insensível. Democracia é compromisso, digo eu. Esse que Vossa Excelência tão bem encarna e garante na ação permanente da história de vida que Vossa Excelência construiu e que somos todos testemunhas na ação permanente deste primeiro ano de gestão na presidência de nossa casa. Ao Supremo Tribunal Federal, presidido por Vossa Excelência, contando com a vice-presidência da nossa querida ministra Rosa Weber, cabe, neste momento, garantir o efetivo cumprimento da Constituição Democrática de Direito de uma sociedade que se impõe seja justa, livre e solidária. Sob a presidência de Vossa Excelência, este Supremo vem atuando para que se cumpra a ordem constitucional garantidora de uma sociedade pluralista, não unitarista. Não uma sociedade que alguns feixes cívicos sobreponham-se e imponham-se como se fossem todos. Atos de afronta à autoridade de decisões judiciais não se voltam singelamente contra o Supremo Tribunal Federal, voltam-se contra a democracia, aqui ou em qualquer lugar do planeta, como lembra sempre o ministro Roberto Barroso. Não se afronta a autoridade do judiciário, afronta-se a autoridade de constituições e que não se tenha o desplante de chamar alguém de democracia adjetivada o que democracia não é. E eu lembro, presidente, que ao receber a ordem de prisão, o grande, inesquecível brasileiro, Sobral Pinto, afirmou para aquele que o prendia, aspas, em nome da democracia à brasileira, Sobral Pinto respondeu, eu conheço Peru, a brasileira. Democracia com adjetivo não é democracia. Para honrar os que vieram antes de nós, que lutaram por nós, aos que vierem depois de nós, somos, no Supremo Tribunal, sob a presidência de Vossa Excelência e com Vossa Excelência, juntos, sempre, juízes que juraram cumprir a Constituição do Brasil e guardá-la em seus termos para todos os brasileiros. Não trair o juramento que fizemos é honrar a história, comprometer-se com a pátria que é de todos, que não tem donos, nem feixes de gentes a impor vontades, mas que teremos de sempre pensar em respeitar todos os cidadãos e todas as instituições. Principalmente nós, juízes, devemos e cumprimos nosso dever de fazer garantir as liberdades para assegurar a democracia. Esta nossa função, esta nossa busca permanente, o nosso dever. A saudar, na despedida do ministro Celso de Mello, lembrava ao nosso decano de então que democracia pede desassombro, tolerância e respeito. A firmeza exigida para que todos respeitem todos,
fazendo valer a Constituição democrática e a lei. E esta firmeza, presidente, Vossa Excelência tem como predicado, ostentando com abundância. Juntamente com a vice-presidente, a querida ministra Rosa Weber, Vossa Excelência ajuda objetivamente a construir o Brasil que lutou e realizou na Constituinte de 87 e 88, o Brasil que se projeta democrático, plural, igualitário e libertador. Somos um tribunal. Nenhum juiz atingido aqui no desempenho de seu cargo é atingido isoladamente. Qualquer afronta atinge todos. O trabalho é de todos porque somos um Supremo Tribunal. Sob a presidência de Vossa Excelência persistimos porque a justiça é permanente e necessária e o Brasil é mais que uma pessoa ou um ato de voluntarismo. Eu deixo aqui, senhor presidente, os meus parabéns a Vossa Excelência por tudo que representa a vida, mas principalmente por este ano, na presidência da Casa, juntamente com a ministra Rosa Weber, a quem também abraço, ainda que de longe, desejando sempre que as suas qualidades continuem a se espraiar nas ações que são levadas a efeito e que servirão sempre de exemplo para que se registre na história que este Supremo Tribunal Federal não se destrói, não se verga, não se fecha, porque ele é a projeção da justiça. E a justiça é permanente porque é uma das faces da humanidade. E a humanidade não tem fechadura. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada pela palavra, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. É com muita emoção, desvanecimento que eu recebo essa surpreendente homenagem de Vossa Excelência. Eu sempre tive em mente aquela velha passagem... Presidente, acho que o procurador-geral pediu a palavra e Vossa Excelência não viu, como não tinha me visto no início. Perdão. Desculpa, presidente. Por força da emoção, doutor Augusto Aras, me perdoe, viu, procurador-geral. Vossa Excelência tem a palavra. Excelente. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidente da Suprema Corte Brasileira, a ministra Rosa Weber, vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, que acaba de fazer esta belíssima saudação. Cumprimento os senhores ministros, os senhores advogados presentes e advogadas, servidoras e servidores. Senhor presidente, há um ano estava eu presente à cerimônia de posse de Vossa Excelência. E foi com muita satisfação que eu pude ver o jurista, o professor, o advogado, o membro do Ministério Público e o magistrado de carreira assumir a mais alta curul da justiça brasileira. E, com isso, o meu sentimento inabalável diante de um quadro de pandemia assoladora, de um quadro de instabilidades distintas, geradas por forças distintas, vimos e vemos Vossa Excelência com a inabalável fortaleza de um samurai. Vimos Vossa Excelência e vemos como nos últimos dias, enfrentando e junto com o Ministério Público, coordenando muitas ações que jamais serão sequer objeto de compreensão de tantos que esperam da Casa da Justiça e do próprio Ministério Público a paz e a harmonia sociais. Vossa Excelência, com a parcimônia de sempre e com a autoridade que lhe é peculiar, tem falado ao povo brasileiro acerca daquilo que é da alma de nós todos. A democracia, a liberdade, o respeito à diversidade, a tolerância e, acima de tudo, o amor à pátria. São valores que Vossa Excelência tem revelado no dia a dia, em meio a tantas tormentas. Sou daqueles, senhor presidente, que acredita que as velas, quando vão ao mar, muitas vezes,
elas se fortalecem para que nas tempestades elas resistam às mais fortes lufadas de vento. Como dizia José Saramago na sua crônica da Ilha Desconhecida. Vossa Excelência, com a leveza também de um samurai, tem demonstrado como enfrentar as tormentas na presidência do Poder Judiciário brasileiro e que nós temos, ao lado da cadeira de Vossa Excelência, buscado contribuir modestamente para que a sociedade brasileira e o Estado mantenham um grau de estabilidade institucional devida e adequada. Mas quero também dizer, presidente e senhores ministros, senhoras ministras, que um dia como esse, em que a ministra Carmen Lúcia fala em nome da Corte em homenagem a Vossa Excelência, merece toda a compreensão da importância de marcarmos esta data, que se fosse amanhã já seria Shabbat Shalom. Mas como é hoje, nós podemos aqui já falar de algo dito de forma muito romântica, como Antoine Exupéry, no Pequeno Príncipe, numa parte pouco lembrada no cotidiano. A necessidade de marcarmos os dias, os meses, os anos, as datas, para que os dias, os meses, os anos não sejam iguais, para que a memória fique indelevelmente registrada a este momento em que nós comemoramos a passagem de um ano da gestão de Vossa Excelência na presidência do Supremo Tribunal Federal do Brasil. A Vossa Excelência, a ministra Rosa, a todos os eminentes ministros e ministra Carmen Lúcia, os nossos votos de muita saúde e paz e que Vossa Excelência continue com os eminentes pares de Vossa Excelência conduzindo a justiça brasileira pelos caminhos da nossa ideal, que é bem referido pela ministra Carmen Lúcia, de uma sociedade livre, justa e solidária. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Muito obrigado a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, pelas palavras generosas que dirigiu a mim em razão desse primeiro ano de mandato na presidência da Suprema Corte, juntamente com essa minha inseparável amiga, ministra Rosa Weber, que essas coincidências da vida nos fizeram, pela segunda vez, nos tornarmos presidente e vice-presidente, como fomos também no eleitoral. O velho poeta inglês John Donne dizia: "No man is an island", nenhum homem é uma ilha. E se eu efetivamente conseguir exercer uma presidência à altura daquilo que meus pais esperavam, quem tem de agradecer isso hoje sou eu. Graças a toda a colaboração que o colegiado sempre empreendeu em prol da presidência, os telefonemas dos fins de semana, as conversas cotidianas, eu os nomeando conselheiros da República, do Supremo Tribunal Federal, incomodando-os aos domingos para que nós pudéssemos rumar num caminho difícil, num mar tormentoso, foi exatamente com esse empenho de todos os colegas que eu conseguia, nesse ano de pandemia de saúde, pandemia política, pandemia social, chegarmos a um momento ainda difícil, mas todos nós com a força e com a energia que a nossa instituição nos exige. Também agradeço ao procurador e a Vossa Excelência o fato de relembrar a minha origem. Nós estamos na iminência de um novo ano, que é um novo ano que se aproxima, novas luzes, novos horizontes, as esperanças que não morrem, principalmente para nós juízes, porque juízes sem esperança deixam a Constituição ao desabrigo. Mas também muito importante que Vossa Excelência me tocou fundo no meu órgão de fé, que é o meu coração,
relembrar o maior legado que meu pai me deixou, que foi o amor ao nosso país. Por isso que, como forma de agradecimento às palavras de Vossa Excelência, do ilustre procurador, agradecendo aos meus queridos pares, eu sempre gosto de dizer que eu tenho muito orgulho de ter nascido brasileiro e justo. Muito obrigado a todos por essas generosas palavras. E acredito que falei em meu nome e em nome da minha querida vice-presidente Rosa Weber. Com muita emoção, eu declaro encerrando a sessão.